Olá! Já ouviu falar de regência? Claro, na música, regência do orquestra... Calma. É mais ou menos essa regência, mas é a regência na língua. A gente vai tratar disso neste volume. E eu lembro que na escola, muitas vezes, a regência se limita àquela decoreba de verbos. Quem chega, chega a ou chega em. Quem faz isso, não sei o quê, não sei o que lá. Aquela decorebinha de listinhas e tal, você vai ver que a regência vai muito além disso. A regência vai estudar as relações entre as palavras. A gente vai tratar aqui, essencialmente, da construção da frase, do significado decorrente da construção A, da construção B e por aí vai. Vamos trabalhar muito isso e eu espero que você aproveite bastante o conteúdo deste volume. Pois bem, o que vem a ser regência? De novo eu digo que se você pensou em música, não pensou mal. Porque assim como na orquestra existe o regente, e a gente lê lá a orquestra tal sob... É sob, hein? Não é sobre, hein? É sob, S-O-B. Orquestra tal sob a regência do maestro tal, né? Assim como existe a regência do regente, do maestro, né, que rege os músicos, né, e muita gente que não entende de música acha que aqueles gestos do maestro não têm significado algum, ou são, quando muito, uma coisa do tipo, vamos lá, moçada, não é nada disso, cada gesto do maestro tem um significado, tem um código, o maestro conhece a música toda, sabe a música toda, ele sabe quando o músico entra, quando não entra, como deve entrar, que tipo de atitude deve tomar em relação àquele momento da canção, da música, aliás, desculpe. A mesma coisa acontece com as palavras. Existem palavras regentes e palavras regidas, né? Assim como também se pode pensar nas orações, né? A relação entre as orações. Em suma, a regência vai tratar da relação que se estabelece entre as palavras, entre as orações. Um exemplo bem simplesinho. Quem duvida, duvida de. Não é? A gente sabe que o verbo duvidar rege a preposição de. Então, o verbo é regente, duvidar, a preposição é o termo regido. Não é? Quem confia, confia em. Não é? Então, o verbo confiar rege a preposição em. Isso você vai ler em dicionários e tal, vai ler em gramáticas e por aí vai. Normalmente, a gente aprende a regência de modo intuitivo. Você sabe, por exemplo, que a criança, quando aprende a falar, né, não usa preposição. A criança, normalmente, quando está lá nos primeiros passos da fala, né, nenê quer ir papai, nenê quer ir mamãe, nenê gota batata. Né? O que quer dizer isso? Cadê a preposição? Nenê gosta de batata, eu gosto de batata. Com o tempo, a linguagem vai, né, digamos, se expandindo e tal, a criança começa a perceber, ela ouve e tal, repete. A regência tem esse aprendizado, muitas vezes, intuitivo ou por simples imitação, pelo que a gente ouve, por aí vai. Só que quando o leque se expande, vem as dificuldades, vem os problemas, não é? Quem gosta, gosta de alguma coisa ou quem gosta, gosta alguma coisa? Você vai dizer, que pergunta tonta, quem gosta, gosta de. Mas quem gosta pode gostar sem o de, porque você vai ver, quando estudar os textos clássicos, vai ver lá que o verbo gostar pode ser usado sem a preposição de, com o sentido de provar. Gostou a comida e não gostou dela. O que significa isso? Gostou a comida. Provou, experimentou a comida. Gostei o vinho, mas não gostei dele. Gostei o vinho quer dizer, provei o vinho, experimentei o vinho, mas não gostei dele, não o achei bom. Então, certas sutilezas que depois a gente aprende com o tempo, com a leitura e tal, a gente precisa dominar se a vontade é transitar tranquilamente pelo território da língua culta, pelo padrão formal da linguagem. Outra coisa também importante em regência é a ordenação das palavras, a ordem das palavras. Quem rege quem? Né? Se eu não souber isso, se eu não tomar cuidado com isso, eu vou querer dizer X e vou dizer Y. Uma vez eu vi numa cidade, não vou dizer qual, né? Na praça central de uma cidade, eu não vou dizer nada, não vou dizer qual é a cidade, qual é o estado, nada disso, mas estava lá, garanto que vi, estava escrito lá, participe da campanha contra os ratos da prefeitura, não é? E a faixa era posta pela prefeitura da cidade, que assinava a faixa.
né? Participe da campanha contra os ratos da prefeitura. Será que não é participe da campanha da prefeitura contra os ratos? Será que não é isso? São as mesmas palavras, mas se eu ordenar de um jeito, eu tenho o sentido X, se eu ordenar de outro, eu tenho o sentido Y. A regência se ocupa disso também. Quem rege quem? Né? Então, campanha da prefeitura contra os ratos é a melhor maneira de redigir, porque campanha da prefeitura, campanha contra os ratos, campanha rege tanto a preposição de quanto a preposição contra. Campanha da prefeitura contra os ratos. Se eu escrever do outro jeito, campanha contra os ratos da prefeitura, aí da prefeitura vai ter relação com ratos. E aí o bicho vai pegar. A regência está diretamente ligada à clareza da frase, à clareza da mensagem. Eu vou dar aqui um exemplo para você, um exemplo que eu não inventei, não é coisa inventada ou criada por mim. A frase é real, estava num site, na capona, se é que se pode falar de capa de site, a primeira, né, logo no alto ali de um site importante. A notícia era a seguinte, o título da notícia era assim, era o seguinte: britânico confessa assassinato da sogra durante oração. Britânico confessa assassinato da sogra durante oração. Se eu levar ao pé da letra esse título jornalístico, britânico confessa assassinato da sogra durante oração, eu vou entender o seguinte: esse britânico estava fazendo uma oração e durante essa oração ele matou a sogra que o atazanava, o perturbava, né? Ele torceu o pescoço da coitada da sogra, ou sabe Deus o que fez, e matou a sogra. Ele confessa assassinato da sogra durante oração. Muito bem. Lê-se a notícia e descobre-se que a história é completamente diferente, né? O britânico matou a sogra, sim, mas não foi durante uma oração, não. Ele matou a sogra, sabe Deus quando. Aí ficou atormentado com isso, né? E um belo dia entrou no automóvel dele, né? E antes de dar a partida, ficou ali sentado, parado, e começou a falar sozinho, em voz alta. Meu Deus, perdoe-me, por favor, eu matei minha sogra, mas é que ela não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Como a polícia desconfiava dele, o que tinha acontecido? A polícia tinha grampeado tudo quanto era telefone dele e tinha posto escuta no automóvel. Certo? E aí, quando ele começou a fazer essa oração, essa reza, se dirigir a Deus, meu Deus, perdoe-me e tal, pronto, a polícia do lado de lá ouvindo. Então, o que aconteceu? Britânico confessa assassinato da sogra durante oração? Não. Durante oração, britânico confessa assassinato da sogra, né? A expressão durante oração é regida por confessa e não por assassinato. Para que fique claro isso, é preciso reordenar, mas para que a coisa fique clara, é preciso aproximar durante oração ou durante uma oração do verbo confessar. Durante uma oração, britânico confessa assassinato da sogra, e não britânico confessa assassinato da sogra durante uma oração, porque aí a impressão que se tem é que o regente da preposição durante é assassinato, e não foi isso que aconteceu. A clareza depende, né, muito de como a gente ordena as palavras. Outra coisa ligada à regência, muito importante também. Aquilo que eu já disse aqui, gostar de, gostar sem o de, o verbo pode mudar de sentido dependendo do que ele rege, não é? E isso é fundamental. A gente conhece muitos desses casos por intuição, pelo uso diário da língua, mas às vezes a gente só conhece outros casos com estudo apurado, com a leitura, quando vê o emprego de certos verbos ou de certos substantivos em determinados textos, a gente acaba descobrindo que certas preposições podem ser usadas com determinados verbos, com determinados substantivos, e isso pode alterar o sentido do verbo, do substantivo. Você, por sinal, vai ver bastante isso aqui, vai ver muitos desses casos durante a nossa conversa neste volume sobre regência.
Eu quero voltar a algo que já expliquei no volume sobre análise sintática. Vai ser necessário ter esse conceito aqui outra vez para a gente falar de certos verbos. Lembra que eu expliquei naquele volume o que é verbo transitivo, o que é verbo intransitivo? Vamos repetir rapidamente. A palavra transitivo e a palavra intransitivo. Intransitivo é a negação de transitivo. Essas palavras estão ligadas à ideia de trânsito, não é? Transir, ir além. Então, o verbo transitivo é transitivo porque se eu amo você, o amor que eu sinto nasce em mim, sai de mim e transita até você. Há um trânsito desse processo, né? Então, o verbo amar, nesse caso, eu amo você, é um verbo transitivo. E é transitivo direto, porque a passagem é direta, não existe preposição. Se eu confio em você, a confiança que eu sinto sai de mim, nasce em mim, transita até você, a ação, o processo é transitivo, o verbo confiar é transitivo, mas é transitivo indireto, porque a passagem é feita por uma preposição, pela preposição em. Então, amar e confiar, nesses exemplos, né? Eu amo você, eu confio em você. Amar e confiar são transitivos, amar direto, confiar indireto. E se eu disser para você que durmo pouco, durmo muito, né? Quero dormir, o ato de dormir começa e acaba em mim, não transita, não há trânsito, não é? Então, o ato, o processo de dormir começa e acaba no próprio sujeito, se encerra ali, o verbo não tem trânsito, o verbo é intransitivo. Esses conceitos são importantes porque a gente precisa saber, ter essa noção de transitividade verbal, especialmente no caso dos transitivos diretos e indiretos, aprender aquela coisa da preposição, com a preposição o verbo é indireto, sem a preposição o verbo é direto, porque muitos verbos têm mais de um sentido e às vezes podem ser diretos ou indiretos, dependendo do sentido, dependendo de se empregar ou de não se empregar a preposição. Tudo isso vai ser visto aqui daqui a pouquinho, mais para frente, né, em outros tópicos deste volume, mas é bom você ter em mente esses conceitos, é bom trazê-los de volta, né, à mente. Era uma vez um czar naturalista que caçava homens. Quando lhe disseram que também se caçam borboletas e andorinhas, ficou espantado e achou uma barbaridade. Isso é um poema de Carlos Drummond de Andrade chamado Anedota Búlgara. Era uma vez um czar naturalista que caçava homens. Quando disseram a quem? A esse czar. Dizer a alguém, não é? Disseram ao czar, disseram-lhe. Né? Você sabe que se o verbo é transitivo indireto, sobretudo quando ele rege a preposição a, o pronome oblíquo que funciona como complemento, como objeto indireto na terceira pessoa é lhe. Então, eu disse a você, eu disse ao czar, eu lhe disse. E lembre-se de que esse lhe vai funcionar como elemento que substitui terceira pessoa, ou seja, pode ser ele, pode ser você, pode ser ela, pode ser o senhor, a senhora. Então, é por aí. O senhor recebeu a encomenda que eu lhe enviei, a senhora recebeu a encomenda que eu lhe enviei, você recebeu a encomenda que eu lhe enviei, você sabe se fulana recebeu a encomenda que eu lhe enviei. É lhe porque quem envia a alguém, né, alguma coisa, então esse lhe vai funcionar como complemento indireto, terceira pessoa, vai substituir você, vai substituir o senhor, a senhora, o diretor, a diretora, o professor, a professora, ele, ela, quem quer que seja. Se for plural, claro, lhes, né? Vocês já receberam as encomendas que eu lhes enviei? Né? Você sabe se aqueles rapazes receberam as encomendas que eu lhes enviei, que eu enviei a eles? Você sabe se eles receberam as encomendas que eu lhes enviei? E você aprendeu aqui também no volume sobre sintaxe, sobre análise sintática, que se o verbo é direto, o pronome da terceira pessoa, o pronome oblíquo da terceira pessoa, que vai representar o complemento verbal, é o ou a. No singular, os, as, no plural. Você não sabia, não lhe disseram que eu o
procurei ontem, o, você, né? Procurei você, procurei alguém, procurar é verbo transitivo direto, né? Eu o procurei ontem, né? Se esse você for uma mulher, você não sabia que eu a procurei ontem? O senhor não sabia que eu o procurei ontem? A senhora não sabia que eu a procurei ontem? Cuidado, porque na língua do dia a dia, já comentei isso aqui também, na língua do dia a dia é normal que se use em determinadas regiões do país, não em todas, é normal que se use o pronome lhe com qualquer tipo de verbo, direto ou indireto. Na língua padrão, o lhe é complemento indireto e o é complemento direto, quando se trata da terceira pessoa. É por aí. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. Conhece? É um poema do Drummond, de Carlos Drummond de Andrade, chamado Quadrilha, né? João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, né? E depois a história continua, até que chega uma hora lá que a Lili casou com J. Pinto Fernandes. Lili casou ou Lili casou-se com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história? Tanto faz. Lili casou, Lili se casou, Lili casou-se, fulano casou com Beltrana, fulano se casou com Beltrana. Casar pode ser pronominal ou não. Pode-se dizer fulano se casou com fulana ou fulano casou com fulana. O verbo pronominal é aquele que se usa com o pronomezinho oblíquo, correspondente ao sujeito. Eu me casei com ela se casou comigo. Eu casei com ela casou comigo, né? Casar, então, pode ser, pode não ser pronominal, mas há verbos que normalmente são pronominais. Por exemplo, o verbo arrepender, né? Eu me arrependi de ter feito isso, eu me arrependi de ter feito isso. Você vai me dizer que em muitas regiões do Brasil o pronome some. Muita gente no Brasil diz, eu arrependi de ter feito isso, né? Em termos de língua padrão, o verbo arrepender é essencialmente pronominal. Eu me arrependi de ter feito tal coisa, em vez de eu arrependi de ter feito tal coisa. Não se trata aqui de corrigir. Nada disso. Trata-se apenas de saber que, na linguagem oral de determinadas regiões do Brasil, o verbo arrepender não é pronominal. Na linguagem formal, o verbo arrepender é pronominal, né? Cuidado com alguns verbos traiçoeiros. O verbo simpatizar, por exemplo. Muita gente diz, eu me simpatizo com ela, né? Na linguagem formal, eu simpatizo com ela, sem o pronome. Sem o me, ela simpatiza comigo, mas eu não simpatizo com ela. O verbo simpatizar não é pronominal na língua padrão. Um verbo perigoso, o verbo sobressair, que sofre influência dos sinônimos. Destacar, por exemplo, ele se destaca, né? Mas ele não se sobressai na língua padrão, ele sobressai. Fulano sobressai. Entre os atletas, ele sempre sobressai. A gente ouve muito com o se, ele se sobressai, eu me sobressair, e é compreensível isso. É normal que verbos do mesmo campo semântico acabem de certa forma, sofrendo a influência um do outro, não é? Isso é normal, mas é preciso saber que na língua padrão, no padrão formal da língua, o verbo sobressair, por exemplo, não é pronominal. Fulano sobressaiu. No quesito cobrança de faltas, o jogador tal sobressai, né? O jogador tal sobressai. O jogador tal se destaca. Destaca-se. O jogador tal sobressai. É por aí. É sempre bom tomar cuidado com alguns verbinhos. A gente vai falar de vários aqui. Agora, por exemplo, o verbo consistir, né? Isto consiste em,
né? Cuidado, hein? Isto consiste em. Muita gente confunde a regência de consistir com a de constar, porque uma coisa consta do livro ou consta no livro. Tudo bem, essa informação consta no livro, essa informação consta do livro, consta no livro tal, né? Agora, consistir consiste em, tal coisa consiste em e não consiste de. Cuidado. Verbo dignar. Muita gente usa o verbo dignar, né, com a preposição a. Ele não se dignou a dizer nada, ele não se dignou a olhar para mim. Na língua padrão, na língua formal, a preposição é de, não é a. Ele não se dignou de olhar para mim. Ou é possível usar o verbo sem preposição alguma. Ele não se dignou olhar. Construção super chique, erudita e tal. Se você encontrar um dia isso num texto clássico, não se assuste. E se quiser usar, pode usar tranquilamente. Não se dignou olhar para mim, não se dignou de olhar para mim. Um caso que merece atenção do verbo obedecer, embora na língua do dia a dia esse verbo seja transitivo direto, há muito tempo as pessoas dizem fulano não obedece o pai, fulano não obedece o código, não obedece o sinal e por aí vai. Na língua clássica, na língua padrão e nos dicionários, esse verbo continua aparecendo como transitivo indireto. Não obedece ao pai, não obedece ao código, não obedece aos sinais de trânsito e por aí vai. E embora esse verbo seja indireto, ele aparece em construções passivas, né? A lei não é obedecida, os sinais não são obedecidos e tal, e a gente sabe que verbos indiretos normalmente não fazem passiva. Eu confio em você, ninguém faz a passiva disso, ninguém diz você é confiado por mim. De jeito nenhum, eu duvido de você, ninguém diz você é duvidado por mim. Normalmente os verbos indiretos não fazem passiva, mas obedecer é, digamos, uma exceção. É transitivo indireto na língua padrão, dado assim pelos dicionários, e mesmo sendo indireto, admite passiva, ou seja, o código é obedecido, não é obedecido. A mesma coisa vale para o verbo desobedecer. Tudo que eu disse aqui para obedecer vale para desobedecer. Eu acho que você diz que precisa de alguma coisa. É assim que todo mundo fala, ou pelo menos grande parte dos brasileiros falam assim. Mas se você um dia estiver lendo um livro e encontrar uma construção, eu preciso dinheiro, eu preciso sossego, eu preciso você, saiba que isso é perfeitamente possível. Precisar de algo ou precisar algo com o sentido de ter necessidade, de ter precisão dessa coisa, ter necessidade dessa coisa ou dessa pessoa. Necessitar também, a gente usa muito com a preposição de, necessito de paz, mas existe a construção necessito paz e é perfeitamente possível usar essa construção. Ou seja, há verbos que podem ser diretos ou indiretos com o mesmo sentido. No livro você tem alguns exemplos. Se eu fosse você, eu iria lá para o livro e pegaria esses exemplos e daria uma boa olhadinha. Quero falar agora rapidinho sobre o verbo lembrar e o verbo esquecer. Isso mostra bem o que é a questão da evolução no processo de regência verbal. Nos textos clássicos encontram-se duas construções com lembrar e esquecer. Quem lembra, lembra algo, quem se lembra, lembra-se de algo. Quem esquece, esquece algo, quem se esquece, esquece-se de algo. Ou seja, eu esqueci a resposta, eu me esqueci da resposta. Eu não lembro o seu nome, eu não me lembro do seu nome. Isso nos textos clássicos. No Brasil, surgiu uma terceira via, né? Com a preposição sem o pronome oblíquo, ou seja, eu lembro de você, eu lembro da resposta, eu esqueci de você. Essa construção aparece também na literatura brasileira, já em José de Alencar, né? Mesmo assim, alguns dicionários ainda insistem em dizer que essa construção não é válida, que quem esquece não pode esquecer com o de, sem o pronome e por aí vai. Eu diria a você que é um certo exagero mesmo. A língua é viva, a língua é uso. Alguns dicionários não reconhecem
reconhecem isso, mas outros dicionários reconhecem esse caso do verbo lembrar, do verbo esquecer. Então, quem lembra, lembra algo, quem se lembra, lembra-se de algo, e ainda numa terceira via, quem lembra, lembra de algo. Se você for fazer um concurso público, esse pessoal que faz prova para concurso público é meio conservador, meio tradicional. Então, saiba que para esses concursos não vale quem lembra, lembra de. Para eles só vale quem lembra, lembra algo, ou quem se lembra, lembra-se de algo, quem esquece, esquece algo, ou esquece alguém, não é? E quem se esquece, esquece-se de alguém. Existe uma outra construção que não vigora mais no Brasil, mas aparece nos textos clássicos e vigora até hoje em Portugal. Machado de Assis: esqueceu-me apresentar-lhe minha mulher. O que quer dizer esqueceu-me apresentar-lhe minha mulher? O sujeito de esqueceu-me é a oração apresentar-lhe minha mulher. O fato de lhe apresentar minha mulher, esse fato caiu no meu esquecimento. Claro que poderia ser eu me esqueci de apresentar-lhe minha mulher, mas Machado optou por essa construção, digamos, formal, erudita, né, clássica, esqueceu-me apresentar-lhe minha mulher. No português brasileiro, hoje, essa construção não vigora, mas ninguém vive só da língua viva. É preciso dominar também o que já foi usado, o que está nos clássicos, o que está nesses registros. Isso sim é o conhecimento linguístico amplo, completo, e aí sim vale a pena saber que nesse registro há o uso de esquecer e de lembrar com sujeito coisa. Não me lembra o seu nome. Não me lembra o seu nome quer dizer o seu nome não vem à minha lembrança. Desculpe-me, não me lembrou o seu nome naquela hora. O seu nome não me veio à lembrança naquela hora. É claro que ninguém vai dizer isso na língua do dia a dia no Brasil, porque não vai ser compreendido. Essa forma não funciona, não comunica, mas você vai encontrá-la em textos clássicos e aí você precisa saber como é isso, como funciona isso. Duas palavrinhas sobre alguns verbos transitivos diretos e indiretos. O que vem a ser um verbo transitivo direto e indireto? Eu disse a verdade a você. Eu disse algo, eu disse a alguém. Eu tenho aí com o verbo dizer dois complementos. Um complemento direto, aquilo que eu disse, né? E um complemento indireto, a pessoa a quem eu disse. Eu disse a verdade é objeto direto, a você, objeto indireto. O a de a verdade é artigo, o a de a você é preposição, né? Eu quero chamar a atenção aqui para alguns verbos transitivos diretos e indiretos, né? O verbo agradecer, eu agradeço a você o favor que me fez, agradeço a você a gentileza. Há quem registre a construção, agradeço a você pela gentileza. Essa construção aparece em alguns dicionários, né, de regência, inclusive. A construção talvez mais comum, agradeço a você o favor feito, eu lhe agradeço a gentileza feita, por exemplo, né? O verbo pagar e o verbo perdoar são dois verbos que podem funcionar como transitivos diretos e indiretos, pagar e perdoar, e é preciso lembrar que há uma certa divergência entre a tradição e a modernidade. Na tradição, pagar algo a alguém, né? Perdoar algo a alguém, perdoar o crime ao criminoso, pagar o salário ao operário, não é? Na língua moderna já se usa o verbo pagar e já se usa o verbo perdoar com objeto direto representado por ser humano, né? Pagar o operário, perdoar o irmão, né? Em termos clássicos, de regência clássica, pagar algo a alguém, perdoar algo a alguém, perdoar o crime ao criminoso, pagar-lhe o salário, perdoar-lhe o crime. Eu lhe perdoei o deslize, eu lhe paguei o salário. Mas lembre-se de que há registro, sim, desse uso de pagar alguém e de perdoar alguém, uso que já se insere, já é reconhecido nos dicionários.
Um verbo que merece cuidado, merece atenção, o verbo informar, que costuma ser usado como transitivo direto e indireto, ou seja, com dois complementos, e essa relação dele com os seus complementos pode variar. Eu posso informar algo a alguém, eu posso informar o preço ao cliente, por exemplo, né? Informei o preço ao cliente, informei o horário aos clientes, por exemplo, né? E eu posso informar alguém de ou sobre algo, ou seja, informei o cliente das alterações na tabela de horários, por exemplo. Então, note que é possível informar algo a alguém ou é possível informar alguém de ou sobre algo, né? Informei o novo horário ao cliente, informei o cliente do novo horário, informei o cliente sobre o novo horário. Na hora de usar os pronomes, cuidado. Informei-o dos novos horários, informei-lhe os novos horários. Se eu digo informei-o, o "o" é objeto direto, portanto, falta o objeto indireto. Informei-o dos novos horários. Se eu disser informei-lhe, o "lhe" é objeto indireto, portanto, falta o objeto direto. Então, informei-lhe os novos horários. Cuidado quando o complemento é oracional. Informei-o de que os horários mudaram, informei-lhe que os horários mudaram. Se eu digo informei-o, o "o" é objeto direto, falta o objeto indireto, começa com a preposição de. Informei-o de que os horários mudaram. Se eu digo informei-lhe, o "lhe" é objeto indireto, adeus objeto indireto, portanto, não preciso mais, já tive um, chega, então nada de preposição depois. Informei-lhe que. Informei-o de que o horário mudou, informei-lhe que o horário mudou. E tudo que eu disse a respeito de informar vale para avisar, vale para notificar, vale para certificar, vale para cientificar. A regência é a mesma, rigorosamente a mesma. Certifiquei-o do novo horário, certifiquei-lhe o novo horário. Tudo bem? Um verbo danadinho é preferir. Todo mundo sabe o que significa preferir. Se eu prefiro tal coisa, é porque eu gosto mais dessa coisa, gosto mais dela do que de outra, né? Então, se você me pergunta, quer ver o jogo de futebol ou o jogo de vôlei? Eu vou dizer, prefiro ver o jogo de futebol, prefiro futebol. E aí, eu prefiro futebol do que o vôlei? Prefiro futebol que o vôlei? É assim que se usa na língua do dia a dia. O falante já misturou, já juntou, né, a regência de gostar com a regência de preferir, estabelece o mesmo raciocínio, afinal existe uma comparação, né? Eu gosto mais disto do que daquilo, eu prefiro isto do que aquilo e às vezes até prefiro mais isto do que aquilo. Em termos de língua padrão, de língua formal, preferir rejeita o mais, né, pelo seu sentido, né, quem prefere já gosta mais, né? Então preferir mais em termos de língua padrão é redundância, né? E preferir uma coisa do que outra é influência do verbo gostar, da construção que se usa com gostar, né? Em termos de língua padrão, quem prefere uma coisa a outra. É inquestionável que na língua do dia a dia as pessoas realmente usam preferir uma coisa do que outra, ou preferir mais ou muito mais. Em termos de língua padrão, em termos de língua formal, recomenda-se o uso de preferir com a preposição a e sem os termos de intensidade. Preferir mais, preferir muito mais e por aí vai. Prefiro uma coisa a outra. Agora, você já pensou o Raul Seixas cantando prefiro ser essa metamorfose ambulante a ter aquela velha opinião formada sobre tudo? Seria esquisito. Por quê? Porque o Raul canta uma canção popular, ele se vale ali do registro comum nessa modalidade de língua, na língua oral, né? Em suma, no padrão coloquial, ali parece muito mais cabível, né? Esse do que, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter, né? Aquela velha opinião formada e tal. Mas em termos de língua padrão, de língua formal e tal, quem prefere uma coisa a outra.
É por aí. É preciso tomar cuidado com verbos que têm mais de um sentido, mais de um significado e, muitas vezes, mais de uma regência, ou seja, mais de um comportamento. Dependendo do significado do verbo, a regência pode mudar, não é? Já citei alguns casos aqui, como o verbo gostar, né? Lembra no começo da nossa conversa, né? Alguns verbos, por exemplo, agradar, classicamente se dá uma diferença entre agradar alguém e agradar a alguém. Diferença clássica, agradar a alguém é acariciar, fazer agrados físicos, não é? Ou até agrados de outro tipo. E agradar a alguém é deixar esse alguém satisfeito. O show agradou ao público. A tendência nesses casos, com o tempo, é que essas diferenças acabem sendo anuladas, tanto que alguns dicionários até já dão agradar como transitivo direto com qualquer sentido. Agradar ao público, com o sentido de satisfazer, deixar satisfeito e tal, né? Isso acontece sim, né? Mas é sempre aquela história. Aspirar, por exemplo, aspirar o perfume, aspirar ao cargo. O dicionário Wise já dá aspirar com o sentido de querer, já dá aspirar como direto, aspirar o cargo. O uso acaba forçando isso, mas sempre vem aquela história, em termos clássicos, regência clássica e tal. E existe o problema do pessoal que faz concurso, né? As bancas sempre vão pelo lado conservador. Então, numa prova de concurso público, desses concursos para esses cargos todos que são feitos aí, essas provas todas que são feitas Brasil afora, a banca vai querer que seja agradar a alguém no sentido de satisfazer e agradar alguém no sentido de acariciar. A banca vai querer que em suma, que haja essa regência tradicional, mais conservador, aspirar o perfume, aspirar ao cargo e por aí vai. Quero citar aqui 3 verbinhos complicados. O verbo implicar. Na língua do dia a dia, as pessoas costumam colocar um em, né? Quando o verbo implicar significa acarretar. Implica em fazer, a decisão dele implicou no cancelamento. Regência clássica implicou o cancelamento, né? Implicar com alguém é outra história, né? Implicar com alguém, para falar o português claro aqui, é pegar no pé, né? A mãe vive implicando com o filho. Volto a dizer que implicar com o sentido de acarretar, ter como consequência, a decisão da presidente implica o cancelamento do projeto. Em muitos textos a gente vê implica no cancelamento, a regência dada como tradicional é direta, verbo transitivo direto. Verbo assistir tem vários significados, né? Assistir no sentido de ajudar, amparar. O médico assistiu o doente, prestou auxílio, prestou socorro, mas há registro desse verbo, e muitos dicionários dão, desse verbo como indireto. O médico assiste ao doente. Há esses registros, né? Assistir com o sentido de caber, de pertencer, só como indireto. Isto não assiste a você, não assiste a você o direito de sei lá o quê, né? Assistir como morar, como residir, totalmente fora de uso na língua urbana do Brasil. Mas na língua clássica e na língua de muita gente do interior, eu já ouvi isso, né? Da boca de gente que mora na roça, gente dizendo a família tal não assiste lá, a família tal não assiste lá, só passa fim de semana, ou seja, não assiste lá, não vive lá, não mora lá, né? Existe sim o uso de assistir com o sentido de morar, de residir, né? E nesse caso o verbo costuma ser intransitivo. Fulano assiste em Guaratinguetá. Em Guaratinguetá seria aí um adjunto adverbial de lugar. E o quarto caso de assistir é o que todo mundo conhece, assistir com sentido de ver, de presenciar. Na língua viva do Brasil, esse verbo já virou transitivo direto. Eu assisti o filme, assisti o jogo. Tradicionalmente, assistir ao filme, assistir ao jogo. Aí é uma confusão, alguns dicionários já registram, já incorporam, outros não.
Uns citam, outros não citam. Em termos de regência clássica, esse assistir é indireto, assistir ao jogo, assistir ao espetáculo, mas você vai encontrar em alguns dicionários já o registro da regência direta para esse verbo, assistir o jogo, assistir o espetáculo, né? Outro verbo, mais um para fechar este bloco, o verbo proceder. Proceder, que tem vários significados, quase todos conhecidos. O avião procede de Salvador, nenhum problema, todo mundo sabe. Você procede mal com ela, nenhum problema. Sua afirmação não procede, nenhum problema. Sua afirmação não procede, não faz sentido, não tem cabimento. O avião procede de tal lugar, vem de lá, saiu de lá e por aí vai, né? Você procede mal com ela, você age mal com ela. O problema está no quarto sentido de proceder. Proceder como executar, como dar início à execução de alguma coisa, né? Como realizar, né? O delegado procederá ao inquérito. Aí é que está o X da questão. Proceder com esse sentido é transitivo indireto, né? Ele procederá ao inquérito e não ele procederá ao inquérito. Eu li e gostei do livro. Eu li e gostei do livro. Muita gente se apoia no conservadorismo, na tradição, para dizer que essa construção não é boa. Eu li e gostei do livro. Porque quem lê, lê alguma coisa, e quem gosta, gosta de alguma coisa. Ler e gostar tem regências distintas, e aí, para cada verbo, um complemento. Eu li o livro e gostei dele. Agora, cá entre nós, eu li e gostei do livro é uma construção muito mais, né, palatável, muito mais fluida. Se você quiser ser super tradicional, se quiser manter essa coisa da tradição mesmo, você vai dar a verbos de regência distinta, você vai dar complementos distintos, né? Eu li o livro e gostei dele. Não entre no trem, nem saia dele, né? Se você não quiser levar isso em conta, não entre nem saia do trem, porque entrar e sair tem regência distinta. Eu entro em e saio de, né? Não entre no trem nem saia dele. Ou não entre nem saia do trem. O que você acha mais funcional, mais uma construção mais, né? Claro, a construção sintética, não entre nem saia do trem. Fica a seu critério. A tradição da língua exige que você dê a cada verbo um complemento. Se você for fazer concurso público, pode ter certeza, a banca vai querer que você diga que a construção melhor é não entre no trem nem saia dele. Eu li o livro e gostei dele, né? Eu conheço essa pessoa e não confio nela, né? E por aí vai, né? Em suma, levando em conta a regência de cada verbo, dando a cada verbo um complemento. Na língua viva, né, a gente tende a dar um complemento só para verbos de regência distinta. As pessoas que você me falou ou as pessoas de que você me falou? Como é que fica isso? Vamos pensar? Pois é, no padrão oral, na língua oral, no padrão informal, a gente come mesmo a preposição antes do relativo. A gente diz a rua que eu moro, a firma que minha irmã trabalha, né? A roupa que você estava ontem e por aí vai, né? As pessoas que você me falou. Só que no padrão formal, a preposição, se de fato ela existir, deve ser colocada antes do relativo. Se você me falou de algumas pessoas. Portanto, as pessoas de que, né, ou das quais você me falou, né? A rua que eu moro vira a rua em que moro, porque eu moro em. Se eu moro em, a rua em que moro ou a rua na qual moro. A roupa que você estava ontem, você estava com determinada roupa, a roupa com que, a roupa com a qual você estava ontem. Portanto, antes do relativo, né, deve ser usada a preposição cabível se ela de fato existir. As pessoas de que, as pessoas das quais você me falou ontem, porque ontem você me falou de algumas pessoas, falou dessas pessoas, falou de alguém.
A esta altura você deve estar se perguntando, e a regência nominal? A regência nominal é a regência dos nomes. Os nomes regem preposições, como os verbos também regem. Vimos aqui muitos casos de regência verbal. E a regência nominal, digamos, é menos complicada do que a verbal. Não há essa questão toda do verbo que muda de sentido, por exemplo, e aí muda a regência e tal. A regência nominal vai bem assim, digamos, do uso, né? Se você não inventar, você não vai ter grandes problemas, né? Mas muita gente inventa. Então, por exemplo, a gente pega o jornal e lê assim: a decisão do Banco Central em cancelar o projeto. As pessoas ficam com medo de colocar a mesma preposição duas vezes. Ninguém escreveria a decisão em cancelar o projeto foi do Banco Central. Ninguém escreveria isso. As pessoas escreveriam ou diriam a decisão de cancelar o projeto foi do Banco Central. Mas quando dizem a decisão do Banco Central de cancelar, ai meu Deus, duas vezes de, troca o segundo de. Não troque, não. A decisão do Banco Central, a decisão de cancelar, a decisão de fulano de cancelar o projeto causou mal-estar ontem não sei onde, né? Tome muito cuidado quando você ler textos jornalísticos. O pessoal dos jornais adora inventar regências. Uma vez um jornal fez um teste comparativo, caderno de veículos, caderno de automóveis de um jornal, eles fizeram lá um teste comparativo, 2 automóveis, carro A, carro B, e o título da matéria era, eu não lembro mais quais eram os carros, faz muito tempo isso, mas o carro tal não é páreo ao carro tal, né? Este carro não é páreo ao carro tal. Uma coisa não é páreo a, este carro não é páreo a tal carro, Deus me livre, não é páreo para, né? O pessoal de jornal adora inventar regência, sobretudo essa questão do a e do para, porque o para é maior do que o a é menor do que o para. Então, na verdade, o que conta muitas vezes na hora de fazer o título não é a correção, não é a adequação, é o tamanho. Se couber o para, vai o para. Se não couber, vai o a. E dane-se a língua. Cuidado, não invente. Se você não inventar, você já terá percorrido um bom caminho. Pois é, não é? Quanta coisa a gente viu aqui sobre regência. É um assunto realmente extenso, amplo. Eu diria que nem sempre é um assunto simples, um assunto fácil, é um assunto complexo. E aquela velha dica, volte ao livro, volte o DVD, né? Veja de novo, leia de novo, faça o trâmite, né? Faça a ponte de um para o outro, do livro para o DVD e vice-versa. Sempre que necessário, volte ao livro, porque o livro, digamos, sempre traz um pouco mais do que o DVD, né? Se preciso, volte lá, veja lá, complemente lá e também complemente com outras fontes que você tiver aí, dicionários e tal, sobretudo no caso de regência, é muito importante fazer isso. Espero que você tenha aproveitado os ensinamentos vistos aqui, que você os solidifique, né? Que você com o tempo vá realmente transformando esses conhecimentos em algo sólido e bola para frente. Até breve.